Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. E estamos de volta, sim, depois de umas merecidas férias de toda a equipa e também férias suas, porque saímos do ar, mas há uma coisa que nós não conseguimos evitar, é fugir da atualidade. Já quem for recluso em Vale dos Deus, se calhar consegue fugir. E é neste ridículo que acabamos por cair, neste vórtex, sim, vórtex de gozo e paródia, inclusive internacional. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Mas não somos só nós que reentramos. A famosa rentrée política também ficou marcada pelos já mais do que gastos discursos, a venda do peixe de cada um dos partidos, mas existe um novo busilis na política nacional chamado Orçamento do Estado. Aprovação ou não, duodécimos ou eleições, estas são as questões. Mas lá fora as coisas não estão muito melhor quando olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos e as eleições que não vão ser decididas entre Biden e Trump, mas vão ser decididas entre Kamala Harris e Donald Trump, já para não falar na nossa quase vizinha França, onde finalmente o novo primeiro-ministro foi indigitado, Michel Barnier, com uma característica. Não foi o partido que ganhou, mas sim era o presidente do partido que ficou em quarto lugar. É como se no campeonato do ano passado, em vez de darmos a taça de campeão ao Sporting Clube Portugal, a tivéssemos que entregar ao Braga. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta aos nossos estúdios, é com muito entusiasmo que damos início a mais uma temporada do Isto é o Povo a Falar e vamos dar início a esta temporada com alguém que nos tem acompanhado desde o primeiro momento. Eu quase que posso arriscar a dizer que de início era nosso convidado, agora já é nosso convidado e amigo, o Dr. Pedro Borges de Lemos. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco, Pedro, uma vez mais, e obrigado por nos dar o pontapé de saída para mais uma temporada, já viu? Muito obrigado, João Nuno. É com muitíssimo gosto que retomo aqui a minha presença no seu programa, falar aqui um bocadinho da atualidade e de todos os temas que neste momento preocupam o país. Uhum. E quase que me apetece dizer, é melhor irmos aproveitando porque não há grandes ventos de liberdade de expressão a superar não só no mundo, mas na Europa. Mas pronto, vamos lá. Eu ironizei sobre nós fugirmos da atualidade com a notícia da fuga de 4 reclusos do estabelecimento prisional de Vale dos Judeus. O Pedro é alguém que está ligado, obviamente, à justiça. O que é que isto nos diz e qual é a leitura que o Pedro faz desta situação? Olha, essa notícia é uma notícia muitíssimo preocupante. É uma notícia, em primeiro lugar, muito preocupante para Portugal, porque, obviamente, que essas notícias têm eco sob o ponto de vista internacional e, portanto, a imagem do país não fica bem a nível internacional, mas é também um problema grave a nível interno e que tem que ver com a justiça portuguesa. Já está estafado o tema da reforma da justiça, é um tema que tem sido exaustivamente falado, mas nunca amadurecido e concretizado pelos sucessivos governos. E aquilo que se passa aqui, relativamente à evasão destes 4 condenados perigosos,
destes 4 reclusos que são perigosos e que, de facto, podem representar aqui um perigo para terceiros. Isto, obviamente, que representa aquilo que neste momento é o estado da justiça portuguesa. Não nos podemos esquecer que existe um contexto em que isto se passa e que tem que ver, em primeiro lugar, com o facto de estarmos sem secretário-geral dos sistemas de segurança, que ainda não foi nomeado pelo Governo. Também não temos o diretor do estabelecimento prisional de onde estes presos se evadiram e temos um comissário prisional que também está de baixa há cerca de um ano. E, portanto, obviamente que tudo isto ajuda a que tenhamos um panorama muitíssimo inseguro a nível dos estabelecimentos prisionais e da justiça em geral. Eu queria apenas aqui focar um ponto que me parece importante e que tem que ver também com as decisões que muitas vezes, acabam por não ser as melhores da parte dos agentes judiciários, nomeadamente dos próprios magistrados. É que um dos reclusos mais perigosos e que já se tinha evadido de uma outra prisão na Bulgária, um argentino, saiu da prisão de alta segurança, e essa sim parece que é a prisão mais segura em Portugal, que é o estabelecimento prisional de Monsanto, para um estabelecimento prisional em Alcoentre, que já oferecia fragilidades e que não é de agora. Portanto, nós temos neste momento em Alcoentre, ou tínhamos na altura em que eles foram evadidos, cerca de 33 guardas prisionais, quando no mínimo seriam precisos cerca de 50, e nós estamos a falar de uma população de mais de 500 prisioneiros. Portanto, obviamente que tudo isto contribui para um contexto nada famoso da justiça em Portugal e depois, enfim, pasme-se, com a ausência total da tutela relativamente a este tema. No momento em que estamos a gravar, está anunciada uma conferência de imprensa da ministra Rita Giudice, mas já passou demasiado tempo para que a tutela dissesse alguma coisa? Passou muito tempo, quer ao nível daquilo que era uma posição que já devia ter sido tomada pelo Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, nomeadamente, eu considero que a sua demissão, porque nós estamos aqui a falar, volto a repetir este ponto, de 4 reclusos perigosos e de uma instituição, digamos assim, que está disfuncional, que não está efetivamente a cumprir aquilo que é, enfim, o fundamental, que é a segurança das pessoas. Já lá vamos, Pedro, porque há aí uma outra questão que eu gostava também de colocar, mas não crees que a situação se agrava ainda mais devido aos contornos da fuga? Ou seja, uma escada de 6 metros é colocada, são filmados 2 agentes ou 2 pessoas do exterior a colocar essa escada. As pessoas têm máscaras, ou seja, imediatamente seria uma questão de alerta para quem estivesse a fazer o controle e nada aconteceu. Eles puderam, de facto, fugir. Ainda por cima, um muro curvado para dentro. É o chamado pescoço de cavalo, que dificulta muito esse tipo de manobras. Portanto, provavelmente a escada já lá estaria. Tudo isto leva a crer que nós temos aqui uma concertação de esforços relativamente àquilo que foi uma fuga estrategicamente planeada. Agora, resta saber se de facto aqui não houve a colaboração, nomeadamente de algumas das pessoas que privaram com os reclusos, que tiveram contacto com eles e que estavam no próprio estabelecimento prisional. Permitam-me ir um bocado mais longe, Pedro, se não houve inclusive alguma colaboração
eventualmente, daqueles que seriam os agentes responsáveis pela segurança, porque não é a primeira vez que se ouve, por exemplo, em questões de tráfico de droga, a anuência de guardas prisionais. Não, e infelizmente aquilo que é o contrabando já infelizmente normalizado de droga e de determinados objetos que os condenados, que os reclusos têm e que usam no seu dia-a-dia, é de facto muito preocupante e demonstra, volto a dizer, aquilo que é o estado da saúde da justiça em Portugal. Nós somos um Estado de direito democrático, ou pelo menos eu tendo a acreditar nisso. Sou também agente da justiça e sou advogado. Conheço praticamente todos os estabelecimentos prisionais do país. Sei que muitos deles padecem de condições. Agora, a verdade é esta. Se nós não tivermos um sistema de segurança suficientemente forte e firme que permita ao comum do cidadão não suspeitar que lhe vá acontecer nenhum mal, então as coisas estão mal e têm que ser urgentemente revistas. O único momento quase comparado acontece há quase 20 anos, não é? Em 86, com a famosa fuga dos cavacos de Pinheiro da Cruz, e que a PJ ainda levou 28 dias, praticamente um mês, até os encontrar. E essa fuga que referes e bem teve a implicação de que eu falava há bocado. Portanto, houve terceiros que foram tomados como reféns. Houve uma outra fuga em 1978, em que saíram conseguiram sair, escavar um túnel e saíram da prisão cerca de mais de 100 reclusos, salvo erro 120 ou 130 reclusos. Foi, de facto, também uma situação muitíssimo falada e muitíssimo discutida em Portugal. Agora, no fundo, nós, volto a dizer, nós temos que ter uma justiça eficaz. Não basta nós termos um Código Penal se depois esse Código Penal, na prática, não é executado. E o facto de os agentes judiciários, e designadamente os magistrados, mas não só, também aqueles que estão dentro dos sistemas de segurança, não avaliarem bem aquilo que é, nomeadamente, o trânsito de um recluso de um estabelecimento prisional para outro, enquanto isso não acontecer de uma forma estudada, ponderada, refletida, nós poderemos ter ou continuar a ter situações desta natureza. Não é, obviamente, pelo facto de um recluso ter bom comportamento, segundo consta este recluso que foi transferido da prisão de Monsanto para Alcoentre, teria, segundo os relatórios, um comportamento exemplar. Agora, ele já se tinha evadido de uma prisão. Era um recluso de alta perigosidade. Portanto, não se poderia de maneira nenhuma facilitar. A investigação criminal já nos comprovou, seja inclusive cientificamente, que os sociopatas, normalmente até em contexto de prisão, são bem comportados porque sabem que os benefícios desse bom comportamento lhes podem dar acesso precisamente àquilo que eles querem, seja fuga, seja inclusive aproximarem-se de outros prisioneiros para algum tipo de agressão, não é? Completamente. E aquilo que se tem também um pouco verificado é que há, neste momento, uma tendência em facilitar. Não podemos facilitar. Quer dizer, os tribunais não podem facilitar, os sistemas de segurança não podem facilitar, os estabelecimentos prisionais não podem facilitar. Agora, há também aqui um ponto que eu queria chamar a atenção e que tem que ver com o facto de, em 2017, considerou-se que a videovigilância era a melhor solução até para evitar custos. E, portanto, as torres de vigia que existiram sempre nas prisões foram, de alguma forma, desativadas. Esse foi um erro crasso. Está agora a verificar-se que essa situação acarreta consequências, estão à vista. Portanto, o facto de termos câmaras
e videovigilância não é suficiente para que situações destas sejam evitadas. Oh Pedro, mas o conceito de segurança não é um conceito acumulativo, ou seja, eu crio vários filtros ou acumulo vários filtros para garantir essa segurança. Na aviação, por exemplo, a redundância dos aparelhos está precisamente por causa da segurança. É verdade, é verdade. E a segurança é absolutamente essencial como ponto de atenção relativamente à questão da justiça. E, portanto, nós continuamos a viver num país que facilita muito. Por um lado, facilita porque acha que não se podem não se pode investir dinheiro, até porque parte desse dinheiro tem que ser canalizado para outras áreas que se considera mais prioritárias. Agora, eu pergunto, a justiça não é uma área prioritária? A segurança das pessoas, que situações desta natureza levam a pôr em risco, não é uma situação prioritária? Eu pergunto então o que são situações prioritárias. Nós continuamos aqui a falar constantemente dos mesmos temas. Em Portugal, que são a questão da saúde. Com certeza, a questão da saúde é absolutamente essencial. Mas depois da questão da saúde vêm as finanças públicas e depois, para além das finanças públicas e da saúde, há a questão da habitação. Todas essas questões são prioritárias, mas a justiça fica sempre encostada a um canto. E depois, quando há situações desta natureza, ocupam os jornais e a comunicação social com horas a fio de comentários e de, teses sobre situações que nunca deveriam ocorrer. Sem realmente colocar em cima da mesa qual é que é o futuro e que passos é que devem ser dados no imediato. E, Pedro, ainda antes de mudarmos, o tema para mim era importante porque eu vi em algumas conferências de imprensa, nomeadamente do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e creio também do Diretor Nacional da PJ, tentar dizer-nos que a função das prisões é reinserção e segurança. Se a primeira é um mito, a segunda também é um mito. E vamos focar-nos aqui na primeira, porque é algo que eventualmente também traz conhecimento. Há um total desinvestimento na reinserção da população prisional em Portugal. Não, e inclusivamente nós sabemos de muitos daqueles que acabam a sua pena e querem continuar reclusos. Isto não é uma situação inédita. Muitas são as situações, que muitas vezes são caladas, em que isto se verifica. E eu, pessoalmente, já testemunhei situações dessas. Portanto, reclusos que não têm, ou que consideram que não têm a mínima hipótese de uma reintegração social e profissional e, portanto, preferem continuar no estabelecimento prisional onde estiveram. E os que saem, e depois há os que saem que fazem uma pós-graduação criminal lá dentro, não é? Exatamente. Saem mais capacitados também há essas situações. Para novas áreas. Olha, Pedro, e vamos ficar ainda na questão da justiça, porque nesta reabertura do ano judicial temos a Operação Vortex. A Operação Vortex que envolve dois ex-presidentes da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis e Pinto Moreira, um do PS e outro do PSD. Qual é a leitura que tu fazes desta operação? Bom, a leitura que eu faço desta operação é aquela a que nós, infelizmente, também já nos habituamos, que é a promiscuidade entre os negócios e a política. E o facto das pessoas não terem um código ético, um código de conduta, e nomeadamente aquelas que assumem cargos públicos e que vêm da máquina partidária. Não é por acaso que dois partidos do arco da governação, o PS e o PSD, se veem novamente em apuros, com dois dos protagonistas destes crimes de corrupção, abuso de poder, tráfico de influências. É evidente que há sempre a presunção de inocência e, portanto, eu, como advogado, defendo sempre este princípio, mas há fortíssimos indícios que apontam no sentido de, pelo menos, estas duas pessoas serem culpadas. Porque há uma confissão. Porque houve também, isso foi uma estratégia da defesa de Francisco Laranjeiro, não é? Que é também
um dos Ele é acusado por arguidos, corrupção ativa, creio eu. um dos arguidos neste processo e, portanto, ele considerou que, ou a defesa dele, que deveria confessar os factos e, portanto, preferiu ir por essa via, mas os outros arguidos já negaram as acusações que este arguido lhes fez. Desimputa, sim. E, portanto, nós não sabemos, quer dizer, e eu também não tenho pormenores sobre o processo, e mesmo que tivesse não poderia falar sobre eles, Claro. Mas isto, mais uma vez, demonstra que nós estamos perante casos graves que demonstram de facto, a promiscuidade entre os negócios, a política, e nós não saímos disto, João Nuno. Quer dizer, nós continuamos, ano após ano, numa senda de corrupção e de, no fundo, carreiras que se formam na política sem as mínimas condições éticas, morais, para que, de facto, estas pessoas possam sequer candidatar-se a este tipo de cargos. Estamos a falar de ex-presidentes de Câmara. Não estamos a falar, enfim, do contínuo. Não, estamos a falar de pessoas que, a nível autárquico, atingem o topo. E, mais uma vez, não há o rastrear nos partidos políticos, porque muitas destas pessoas seguem a estratégia de uma máquina partidária cega a éticas e a morais. Não há um rastreamento das pessoas que são candidatos, neste caso, a câmaras municipais. Pedro, eu vivi em Espanha há alguns anos e, de facto, Espanha tem sido também berço de grandes escândalos de corrupção. Alguns deles até afetaram a família real espanhola, mas o grosso da corrupção em Espanha tem sido sempre identificada como formas de financiamento ilegal dos partidos. Será que em Portugal temos que começar a olhar para esta corrupção que grasa também como uma fonte de financiamento ilegal dos partidos? Pois, essa também é outra questão que se coloca, não é? Quer dizer, enfim, nós temos várias situações que aconteceram ao longo do tempo, que se ligam a vários partidos políticos, não é só um, e que demonstram o que acabas de dizer, não é? Quer dizer, ainda que muitas vezes não se consiga provas conclusivas relativamente ao financiamento ilícito ou pouco claro dos partidos políticos, o facto é que eles muitas vezes são financiados de formas menos claras. E, portanto, isso também tem que ser objeto de reflexão, de estudo e de uma análise dura relativamente ao tema. E isso leva-nos de novo à Justiça, nomeadamente ao Tribunal de Contas, não é? Que é o tribunal, creio eu, competente para analisar o financiamento partidário. Sim, e o Tribunal de Contas, vamos lá ver, nós temos que, e eu enquanto agente da Justiça, acredito nas instituições. Se eu não acreditasse nas instituições, nem poderia exercer, não é? Eu acredito nas instituições, acredito na seriedade, acredito que haja erros e que eles sejam cometidos, muitas vezes de forma negligente e não intencional. Agora, o que nós temos que começar a perceber é que não podemos de maneira nenhuma funcionar de forma atabalhoada, de forma pouco refletida, pouco pensada e, sobretudo, pouco responsável. Porque muitas das atitudes que nós verificamos que são tomadas, e já falámos sobre algumas delas, são fruto de uma irresponsabilidade relativamente à decisão que é tomada, não é? E como esta, que agora verificamos, quer dizer, a transferência de um recluso de uma prisão de alta segurança para uma prisão que apresenta fragilidades a esse nível. Portanto, os responsáveis, aqueles que têm o poder decisório, têm cada vez mais que se consciencializar da responsabilização das suas decisões. Sim, mas quando alguns desses responsáveis têm nomeação partidária direta, a independência fica colocada em causa. Completamente.
Completamente, e isso é um dos problemas. Eu já tenho chamado a atenção para isso, aliás, nas conversas que temos tido aqui, que esse é um dos problemas. Portanto, as pessoas, muitas vezes, têm determinado tipo de lugares porque, obviamente, são de simpatia de determinado ou da cor política de determinado partido, que, em determinada altura, está no poder. E, portanto, essas pessoas acabam por ter o beneplácito e o escudo desse mesmo partido. Volto a dizer, eu não consigo compreender que nesta situação tão grave o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais não se tivesse demitido. Não é? Embora ele diga que tem o lugar dele está à disposição da tutela, o que quer que seja que isso significa, não é? Mas tudo bem. Vamos então para o orçamento do Estado, porque é o próximo grande momento político. Já há uma troca de galhardetes. Parece que há muito jogo de intriga e jogo político também à mistura. Qual é a leitura que fazes desta fase em que está as negociações ou não do Orçamento do Estado? Bem, eu não acredito que este ruído que se tem feito acerca deste tema vá ter consequências, enfim, muito importantes naquilo que me parece ser o desfecho deste tema, e que é, efetivamente, a aprovação do Orçamento de Estado. Ninguém quer aqui uma crise política, isso é uma coisa que penso que já está mais do que estafada e toda a gente já percebeu isso. Nenhum partido lhe interessa aqui uma crise política e, portanto, também sabemos pela história da democracia portuguesa que quem provoca crises políticas nestes contextos é castigado nas urnas e, portanto, ninguém lhe interessa uma crise política. Agora, é evidente que até à aprovação final do diploma vai haver aqui tricas, vai haver aqui mexericos, vai haver uns partidos que dizem que não vão entrar nas negociações, mas depois já querem entrar, vai haver outros partidos que dizem, bom, se não aceitarem determinado tipo de alterações, nós vamos chumbar. E andamos nisto, nestes fediveres, que muitas vezes enchem, enfim, as notícias mais mediáticas e acabamos por não falar das coisas mais importantes e que têm que ver com as pessoas, não é? Com os portugueses, porque o que nós queremos aqui é que haja um orçamento equilibrado, um orçamento que não tenha uma grande despesa e que consiga aqui receitas para que, de facto, o país não entre num desequilíbrio orçamental. Mas vamos olhar então nesse sentido. Se for um orçamento que olhe para as pessoas, já temos um número considerável de pessoas que vão ser beneficiadas nesse orçamento. Temos a recuperação de tempo dos professores, temos as forças de segurança. Creio que recentemente também tivemos os militares a receber um acerto salarial. Mas há uma coisa que nós temos que ter consciência, é que, de facto, o dinheiro não cresce nas árvores. E se não houver opções políticas que deem um bom retorno financeiro, a única hipótese vai ser mais impostos para se pagar toda esta despesa. É verdade. Nós ainda não sabemos exatamente quais vão ser as medidas do Governo. O Governo está em funções há 4 meses. De facto, tem, para já, apresentado medidas que têm agradado a alguns setores da sociedade, alguns deles bastante reativos e que no anterior governo fizeram bastante barulho e cujas reivindicações não foram satisfeitas. Não consigo ainda perceber se esta tomada de posições da parte do atual governo é no sentido de conseguir ganhos eleitorais, já à espera de umas eleições que não serão para já, mas eventualmente serão para daqui a 1 ano ou 2, e, portanto, tentar atrair aquele eleitorado que estava um pouco avesso relativamente, enfim, às forças políticas que formam este governo, e conseguir votos através daí, ou se realmente está com uma intenção séria de prosseguir estas políticas que vão ao encontro do interesse dos portugueses.
Eu penso que ainda é muito precoce chegar a esta conclusão. Não posso deixar de considerar que me parece haver aqui boa vontade relativamente a algumas medidas tomadas, mas ainda é cedo para considerar que este governo é de facto um governo que vai resolver de uma forma estrutural os problemas de setores importantes da sociedade portuguesa. Nomeadamente a saúde. A Ministra da Saúde tem estado debaixo de fogo nos últimos tempos, porque creio que numa fase inicial, talvez precipitadamente apresentou quase um caderno de tarefas que depois não creio que cumpriu nem a metade e ficou exposto, obviamente, ao escrutínio da comunicação social e dos cidadãos. É verdade, e isso, sobretudo nessa área, que é uma área particularmente sensível e que é uma área que está sob fogo, era importante que fossem tomadas medidas absolutamente firmes e eficazes, sobretudo, relativamente a esse, e nós verificamos que, enfim, as urgências continuam a fechar, que continua a não haver especialidades, que os médicos continuam a fugir para o privado, muitos deles com grandes qualificações e muito competentes, e, portanto, vamos para um SNS, ou estamos a caminhar cada vez mais para um SNS deficitário, até sob o ponto de vista de qualidade dos seus médicos. Penso que a boa notícia é que, de facto, este ano, no ensino superior, muitas candidaturas foram, de facto, para as áreas da saúde. É preciso que depois entrem no SNS e não optem pelo privado, ou estando numa democracia em que as pessoas têm liberdade de escolha, também possam escolher optar pelo SNS em concorrência direta com o privado, não é? Porque seria um bom sinal. Já agora, quer dizer, a compensação salarial não tem comparação. Claro. Não tem comparação entre o privado e o público. E, portanto, e eu aí tenho que tirar o chapéu àqueles profissionais de saúde que se mantêm no SNS e que não vão para o privado exatamente porque, provavelmente, por amor à camisola, ganham menos um terço ou menos um quarto daquilo que poderiam oferir. Ou melhor, ganham um terço ou um quarto daquilo que poderiam oferir no privado. Olha, Pedro, eu não posso deixar passar o Orçamento do Estado sem mencionar uma figura que nós estamos habituados a ouvir incessantemente, Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso presidente, ou o presidente da República Portuguesa, neste caso, acredita que o Orçamento de Estado será aprovado. Tem necessidade, Marcelo, de estar a dizer isto? Está dentro das funções dele? Marcelo ainda não entendeu que não precisamos de o ouvir tantas vezes? Não, a questão do Presidente da República continua a ser a mesma que sempre foi. Quer dizer, ele nunca se desligou da sua faceta de comentador. Enquanto Presidente da República, competia-lhe uma reserva que ele nunca teve. E, portanto, agora, a meio do mandato que tem, não vai alterar essa situação, portanto, vai manter isso. É evidente que o objetivo dele é a estabilidade política. Eu penso que é também esse o objetivo que os portugueses querem ver concretizado agora, no próximo mês, ou nos próximos 2 meses, com a aprovação do orçamento, para que não haja novamente eleições e para que as coisas, de repente, parem todas e só daqui a um ano é que retomem o seu curso. Agora, é evidente, e aí concordo, que o Presidente da República, mais uma vez, perdeu uma boa oportunidade de se manter reservado relativamente a um tema que não é o seu. E nós não nos podemos esquecer do velhinho
princípio da separação de poderes. Exatamente. Olha, Pedro, vamos dar um salto até a França, porque uma vez que estamos a falar de instabilidade política, as eleições francesas foram aquilo que foram. Tu tiveste a oportunidade de comentar aqui os resultados connosco. Finalmente, Emmanuel Macron deu posse, neste caso, a Michel Barnier. E eu ironizei também no início, na minha intervenção, isto é o mesmo que fazer de primeiro-ministro o líder do partido que ficou em 4º lugar. Como é que nós podemos ler esta quase desconexão entre aquilo que é a voz de quem vota e depois as decisões de quem lidera? Bom, começando pela decisão de Macron de ter marcado eleições, que foi uma decisão errática, perante os resultados eleitorais, e eu lembro que em França existem sempre 2 voltas, portanto, na primeira volta o eleitorado, de uma forma geral, vota no partido que pretende que vá para o poder. Na segunda volta é diferente, portanto a estratégia, digamos que o eleitorado não faz isso, recusa ou rejeita aquele ou aqueles que ele não quer que estejam no poder e, portanto, houve uma manifestação clara na primeira volta de que, enfim, a direita mais radical de Le Pen deveria ganhar as eleições e na segunda volta, com a coligação dos partidos de esquerda, desde a extrema esquerda até à esquerda mais moderada, acabou por ser, digamos que essa coligação liderada por Mélenchon que ganhou a segunda volta das eleições. E perante esta confusão, digamos assim, o Macron acabou por ficar baralhado. Esta a minha opinião. Ficar baralhado. Porque o que lhe interessava era realmente, obviamente, ganhar as eleições, e não ganhou, perdeu, mas, por outro lado, conseguir aqui alguém que viesse, considero eu, do centro-esquerda, um centro-esquerda moderado, que eventualmente pudesse vir a ser primeiro-ministro, exatamente para também não ferir demasiado a tal coligação de esquerda. Não conseguiu, tentou, mas não conseguiu, e, portanto, escolheu um homem que, provavelmente, na opinião dele, Macron, era a pessoa que poderia ser mais isenta, digamos assim, em termos daquilo que era o seu passado, daquilo que era o seu percurso político, daquilo que foi e que é inegável o seu prestígio a nível internacional, não é? Não nos podemos esquecer que Barnier negociou a saída do Reino Unido da União Europeia e, nessa medida, considerou que um conservador gaulista que vem daquela linha republicana, enfim, poderia cumprir esse papel, até porque é um homem sem aspirações e, portanto, sem aspirações, quando eu digo sem aspirações, é eventualmente candidatar-se à presidência da República ou outro cargo. Até eventualmente pela idade, não é? Até pela idade, tem 73 anos. Agora, nós estamos aqui perante um impasse, porque provavelmente ele levará como moção de censura da esquerda, e vamos lá ver se aqui a Le Pen o segura. Relativamente à questão da Le Pen, é evidente que nós vamos ter eleições em 2027. Le Pen quer ser presidente da República Francesa e pode ser uma estratégia adotada por ela manter, enlumbrando a possibilidade de Barnier continuar chefe do Executivo, sem o deitar abaixo, para, eventualmente, futuros erros do próprio Barnier a levarem a crescer a nível de resultados eleitorais em 2027 e vir, efetivamente, a ser Presidente da República. Pedro, a lógica é, de facto, uma batata, porque vamos só pôr isto em termos simples, porque eu creio que a maioria dos cidadãos gosta de analisar as coisas de forma simples. Nós temos o Presidente da República, cujo partido ficou em 3º lugar, a escolher para Primeiro-Ministro o líder do partido que ficou em 4º lugar. E querem-me dizer a mim
que quem foi votar está representado por este desenho político em França? Não, é evidente que não, mas as instituições funcionam de acordo com aquilo que decorre da lei fundamental e então, da mas o Constituição. voto não vale o que valia. Não. E esta situação não só reflete aquilo que acabas de dizer, como também reflete uma outra coisa, que é um impasse e uma crise política que se vai arrastar em França não é nada positiva, porque nós temos problemas económicos neste momento graves em França e temos um déficit e uma dívida externa bastante agressivos em França. Aliás, Michel Barnier, numa das primeiras intervenções, disse logo que a França estava em estado de sítio, por assim dizer. Depois veio contextualizar. Vamos atravessar o Atlântico e vamos até aos Estados Unidos. Nós não tivemos a hipótese de ver e ouvir o debate entre Kamala Harris e Donald Trump. Qual é a tua antecipação daquilo que pode ser as eleições nos Estados Unidos e o que é que tens visto nos últimos tempos? João Nuno, é muito difícil dizer aqui ou antecipar aqui resultados eleitorais. Nós temos grandes temas fraturantes, digamos assim, que beneficiam um e outro candidato. No caso da Kamala Harris temos a questão do aborto e a questão da democracia e da defesa das instituições, digamos assim. Eu não sei como é que tu me dizes uma coisa, mas está bem, pronto. Estou a dizer, repara, não é... eu estou-te a dizer... Como bandeira. Como bandeiras. Okay. Como bandeiras e como temas que, de uma forma genérica... Podem atrair votantes. Exatamente. Okay. Não estou aqui a dar a minha opinião, percebes? Estou a falar em factos. E relativamente a Trump, temos a questão da economia e a questão da imigração. Portanto, não há dúvida nenhuma que durante o consulado de Trump houve uma melhoria considerável das condições económicas norte-americanas e, portanto, eu considero inclusivamente que, de alguma forma, a eleição se vai decidir no eleitorado médio, naquele eleitorado mais moderado, não no eleitorado mais radical. Mas sabes que acho que alguns analistas políticos já dizem que, neste momento, o partido que representa a classe média é o Partido Republicano e deixou de ser o Partido Democrata? Sim, e inclusivamente há muitos republicanos de nomeada que passaram a apoiar Trump. Atenção. E deixaram de apoiar a candidata do Partido Democrata. E, portanto, nesse sentido, embora a Kamala aí use mais esse argumento do que propriamente Trump, ou seja, usa mais o argumento de que são os republicanos que passaram a simpatizar e a eventualmente votar na candidata democrata do que Trump dizer que são enfim, simpatizantes democratas ou, eventualmente, altos dignitários democratas que o vão apoiar. Mas não há dúvida nenhuma que houve aqui alguns volte-faces relativamente a posições de democratas e de republicanos denomeadamente. Por exemplo, e não só isso, só em termos políticos. Por exemplo, uma das propostas políticas de Donald Trump era isentar de impostos as gorjetas. Nos Estados Unidos, as gorjetas estavam sujeitas a impostos. E, recentemente, Kamala Harris achou que era uma boa ideia e também apresentou como proposta para a sua candidatura a isenção de impostos às gorjetas. É verdade. E, enfim, repara, vai ser mesmo muito difícil. Nós temos aqui perante um cenário que vai depender de fundamentalmente sete estados, sendo que há a Pensilvânia, que parece que é absolutamente decisivo naquilo que vão ser mesmo os resultados finais, no caso de haver um empate técnico entre ambos. Queria só aqui recordar que o voto popular é diferente
ou não é através do voto popular que um Presidente da um Presidente dos Estados Unidos ganha as eleições. É através do colégio eleitoral e do número de delegados que tem. Recordo que no caso da disputa entre Trump e Hillary Clinton teve mais de 3 milhões de votos de voto popular do que Trump, e Trump ganhou porque teve mais delegados do colégio eleitoral. Portanto, tudo vai depender muito, na minha opinião, da fase final da campanha eleitoral e daquilo que cada um deles conseguir em termos de convencer o seu eleitorado-alvo. Achas que as máquinas de comunicação social, inclusive os grandes órgãos de comunicação social, começaram de alguma forma a cuidar da imagem de Kamala Harris, sendo que vemos, por exemplo, vemos reproduzidas quase ad nauseam as sondagens que dão vantagem a Kamala, e quando dão vantagem a Trump há só uma nota quase de rodapé? Não, mas é de alguma forma natural, tendo em conta a comunicação social que existe no mundo, que isso aconteça, não é? No sentido de induzir, portanto, isso são indutores de eleitorado e de voto, não é? No sentido de induzirem ao voto em Kamala Harris. Agora, como digo, Kamala Harris começou, porque houve o efeito surpresa e, sobretudo, o efeito de comparação com Biden, que, enfim, nesta fase final, realmente estava incapaz de se recandidatar. E, portanto, o efeito de surpresa de Kamala se ter candidatado fez com que ela disparasse nas sondagens. Se verificares, neste momento já está a decrescer naquilo que era a sua projeção inicial. E deixa-me só dar aqui duas sondagens recentes do início deste mês, que não sei se recebem a atenção que deviam também da comunicação social, uma que é da New York Times e do Siena College, no início do mês, entre 3 e 6 de setembro. Se as eleições tivessem realizado naquelas datas, Donald Trump ganharia com 48% dos votos, Kamala com 47%, mas outra sondagem, nessa mesma altura, no estado da Geórgia, um dos swing states, dá uma vitória de Trump com 49% contra 45% de Kamala Harris. Isto é uma demonstração desta polarização? Considero que sim, mas volto a dizer, quer dizer, nós estamos no campo das sondagens e, portanto, não poderemos aqui tirar conclusões com base nas mesmas. Agora, o que eu considero é que a partir, eu diria, da terceira semana de outubro, as coisas vão acelerar, vão aquecer, e eu considero que a partir daí é decisivo que cada um dos candidatos consiga realmente convencer todos aqueles que ainda estão indecisos no seu voto, que são muitos, não é? Contrariamente àquilo que se possa pensar, há ainda muitos votantes norte-americanos que estão indecisos relativamente ao seu voto. Em quem portanto, votar. Porque repara, quando existe uma votação tão taco a taco, enfim, os próprios analistas das agências de sondagens explicam isso, quer dizer, é porque esse empate técnico representa a indecisão de muitos que ainda não sabem em quem é que vão votar. E, portanto, essa situação pode eventualmente decidir. Os indecisos podem decidir aqui quem é que vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Muito bem. Pedro Borges de Lemos, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez para o pontapé de saída de mais uma temporada do Isto é o Povo a Falar. Obrigado por nos teres acompanhado também ao longo de todos estes anos. E contamos contigo para uma próxima oportunidade. Queria agradecer também a si que nos voltou a acompanhar, ou se começou agora a acompanhar-nos. Quero recordar que pode rever estas conversas e outras subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Saiba também que quando não puder ver o programa e tiver a possibilidade de estar sintonizado na rádio, já sabe, Rádio Vida em 97.1. E queria também animar cada um de vocês a dar
dar uma passagem pelas nossas redes sociais, seja no Instagram e no Facebook, dar-nos o vosso apoio, que é importante para que todos os dias possamos conversar um bocadinho mais. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma boa noite. Até amanhã.